Ah, às vezes quem me conhece sabe que eu pego objetos aqui que estão ao alcance da mão, né? Então, quando nós vamos começar a falar principalmente de representações, né? Vamos dizer assim, porque representações, elas estão mais ao nosso alcance. Isso me lembra um determinado conto, eu acho isso muito interessante, a respeito da chegada dos portugueses aqui no Brasil, né? O conto dizia, né, vamos dizer assim, que os indígenas, eles não conseguiam ver os navios. Uhum. Eu não acredito necessariamente nessa incapacidade. Não havia uma incapacidade visual, né? O que havia era a impossibilidade de conceituar o que era visto. Eles não conseguiam nominar. Uhum. Então, eles não tinham nome para o que eles viam. E não havia uma representação daquilo, né? Então, quando hoje eu falo com vocês aqui no grupo, né? E falo a palavra, por exemplo, navio, né? Vocês vão fazer uma série de associações de ideias, né? Vão pensar, cada pessoa vai pensar num formato diferente, num tamanho diferente, né? Vamos dizer assim, mas de uma certa maneira as ideias elas vão girar em torno, né, de um mesmo objeto conhecido, mais ou menos um mesmo objeto, com algumas diferenças de formato, né? Ou seja, existe uma determinada representação para, né? Então, eu diria da seguinte maneira: o nosso inconsciente, ele também tem uma determinada necessidade de comunicar-se com a consciência, mas ele não usa palavras. Ele faz essa comunicação através de imagens, né? E o que acontece com relação às imagens pessoais é que existem determinadas ligações que são diretas, né? Eu pego uma caneta, né? Vão haver poucas diferenciações, no sentido de que as pessoas vão poder dizer azul, amarela, preta, vermelha, né? Mas mais ou menos, eu diria assim, a mesma ideia de uso, o mesmo formato, mais ou menos, né? E consequentemente, mais ou menos os mesmos significados, ou eu vou dizer diferente, significados limitados, né? Então são signos, né? Ou seja, se eu retirar da visão, né, todo mundo vai ter uma determinada representação a nível de imagem e um grupo limitado de significados. Então, de uma certa maneira, o que eu tenho acentuado é que todos nós, né, vamos dizer assim, ocidentais, e a questão da própria escola, né, a necessidade de que nós reproduzamos uma determinada quantidade de conhecimento, né? Então, geralmente, as formulações para esse conhecimento, elas são diretas, né? Vamos dizer assim,
isto é, aquilo é, e nós vamos decorando, né? Como se nós estivéssemos obedecendo algo, né? Uma determinada ordem é um poder que é dado, vamos dizer assim, à escola, ao professor, né? Vamos dizer assim, e essa instituição, de uma certa maneira, diz às crianças o que é importante saber e o que é. E, de uma certa maneira, eu entendo que nós chegamos na vida adulta, né? Vamos dizer assim, com um texto desses, e nós tentamos reproduzir, de alguma forma, essa mesma forma de aprendizagem. Então, nós chegamos num texto assim, e nós também queremos ter palavras para dizer o que o símbolo é. E o que se pode dizer dele, e eu acho isso muito interessante, é o que ele não é. Mas seria o que ele representa? É que, vamos dizer o seguinte, o que ele não é, é limitado. O que ele não é, é intelectual. Intelectualmente apreensível. Então, as questões ficam muito complicadas, Solange, tá? Eu vou dizer dessa maneira e eu quero que vocês me ouçam de uma forma muito delicada, tá? Porque eu diria assim, é facilmente detectável ou razoavelmente fácil detectar quando uma pessoa, por exemplo, tem uma deficiência intelectual. Tá? Se necessita, às vezes, de um tempo, mas às vezes não são necessários testes para que a gente saiba que uma pessoa tem uma determinada deficiência intelectual. Eu diria que para alguns pode ser um pouco mais complicado, mas ainda pode ser razoável se fazer a detecção de uma deficiência emocional, uma determinada incapacidade de sentir coisas. Mas e se a pessoa tem uma deficiência simbólica? Isso também existe. A incapacidade de representar as coisas de forma simbólica. Ou seja, né, vamos dizer assim, elas só existem se forem a nível concreto. Então, é apenas, eu diria assim, se está falando apenas no mundo das coisas. E essa é a questão que é bastante difícil de se conseguir, eu diria assim, Solange, explicar. Né? Porque, e essa é a questão, qualquer um de nós, né, pode fazer um resumo desse capítulo, pode ser questionado numa prova, pode repetir necessariamente o que decorou aqui. Isso não é uma determinada garantia de que ela vá conseguir identificar as coisas a nível simbólico ou percebê-las dessa forma.
Jorge, Diga. falando assim, comecei a pensar essa, essa limitação do entendimento simbólico, essa aproximação com o simbólico, ele está muito ligado ao lúdico, a alguma coisa que faltou, sei lá, ou a dificuldade de brincar, porque enquanto você estava falando, eu fiquei pensando se o simbólico não é uma forma do nosso interior se manifestar através do lúdico. Não sei, eu fiquei viajando um pouco por isso, esse caminho do lúdico, do brincar. Olha, Solange, é impossível necessariamente a gente conseguir determinar onde está a falha, porque vão existir algumas pessoas que podem ter algum tipo de falha, por exemplo, a nível neurológico, Uhum, né? Então, isso me lembra um pouco desses estudos pedagógicos, em especial, vamos dizer assim, eu me lembro do Piaget, né? Onde ele descreve na criança as fases, né? Pelas quais ela passa, e as últimas, de uma certa maneira, são as fases simbólicas, né? Então, isso eu me lembro bem, né? Vamos dizer assim, a nível de colégio, e eu acho isso tão interessante, né? Quando as crianças estão entrando no colégio, elas ainda não possuem representação simbólica, né? Então, eu diria assim, a professora de matemática, ela precisa pegar lá duas laranjas ou duas maçãs, né? E mostrar assim, uma maçã mais uma maçã são duas maçãs. E as crianças precisam tocar, precisam do fazer, precisam concreto. experimentar. Isso. Preciso do concreto para Então, poder quando eu elaborar. falo isso, quando eu falo em deficiência simbólica, né, vamos dizer assim, eu não falo numa deficiência simbólica completa, né, porque mais tarde, né, dentro dessas representações mentais da criança, aquelas duas laranjas vão ser substituídas por um numeral. Uhum. Então, existe parcialmente uma simbolização, né? Mas quando chega na possibilidade, né, de simbolizar algo, vamos dizer assim, emocional, aí existe um hiato. Uhum. Então, o que eu tenho chamado a atenção, né, vamos dizer assim, é que quando as pessoas, um objeto qualquer objeto, pode prestar-se a uma representação simbólica, ou não. Isso me lembra de um conhecido meu que costumava sair com grupos antes de fazer retiros, e eles iam caminhando por uma trilha, né? E daqui a pouco eles chegavam num riacho, né? E ele dizia para o grupo: prestem atenção nesse riacho. E todo mundo se aproximava para olhar, né? Deve ter alguma coisa especial. Aí ele completava: ele sempre corre para o mesmo lado. Mas dentro, por exemplo, né, de uma determinada imagem ou de uma mensagem,
que o inconsciente queira passar, aquilo pode ter uma grandiosíssima representação. Então, eu posso falar do riacho, né? Vamos dizer assim, que o riacho é simplesmente um filete de água que nasce numa determinada montanha e se dirige aos locais mais baixos que vão terminar no mar. Né? Vamos dizer assim, isso é reduzir, Uhum. isso é uma associação direta e um reducionismo. Tá? Então, essa é a questão que eu acho uma das mais delicadas, Solange, né? Vamos dizer assim, e o que diferencia, de uma certa maneira, as linhas psicanalíticas. A diferença entre a questão reducionista e a questão amplificativa, né? Porque a pessoa pode atribuir um significado, né? Vamos dizer assim, ou um determinado entendimento, ou simplesmente uma emoção àquela situação, né? Então, como eu costumo dizer, o problema, né, da interpretação reducionista não é quem faz, é quem ouve ou quem lê. Porque no momento em que a pessoa absorve, né, vamos dizer assim, uma interpretação reducionista como algo que é, Uhum. imediatamente o símbolo morre. Sim. Uhum. Né? Então havia uma brincadeira antiga, né, lá no Facebook, que eles colocavam assim, quando alguém fala, né, que lá, um livro se atira da estante. Eu não Lembra vi, dessa brincadeira? não vi, Um livro se suicida e se atira da estante. não vi. Então, essa é a questão, e eu acho isso interessante, absoluta, a questão teórica, né, vamos dizer assim, da linha junguiana, ela é acessível, ela é aberta. Absolutamente todas as pessoas podem abrir os livros e podem ler o que está escrito. Agora, há que se entender de que a gente fala sobre energia, Uhum. né? E que nesse sentido, né, vamos dizer assim, segundo os paradigmas do Jung, o inconsciente ele não é um depósito. Ele é fonte, ele é uma fonte que transborda conteúdo, né? Vamos dizer assim, e ele tem autonomia, no sentido de que ele é independente da consciência, né? Então ele tem também, e essa é a questão, uma linguagem própria, que geralmente é diferente da linguagem daquele ego. Uhum. Né? Então, nesse sentido, eu faço uma determinada força, né? Vamos dizer assim, que as pessoas consigam ler, consigam trazer as dúvidas, consigam debater, consigam participar. Isso é muito importante, faz parte da formação, Uhum. né? Por quê? Essa questão eu sublinho.
porque a prática da psicologia analítica, entre outras coisas, ela é uma prática também pedagógica, no sentido de que esse psicoterapeuta, ele necessita, ok, ele necessita traduzir, ok, beijos, Vanessa. O psicoterapeuta, ele necessita traduzir para os seus pacientes os termos que ele lê, né, numa linguagem acessível. Mirtes e Simone, abram aí o microfone, por favor. Eu vou passar um pouco, tá? Vamos ver. Então, eu coloquei de novo aqui, ó. Tá? Vocês estão lendo. Se um dia o termo oculto tornar-se conhecido, o símbolo morrerá. Ok? Eu vou passar adiante com vocês. Segundo parágrafo. O símbolo, como categoria transcendente da altura, do supraterrestre, do infinito, revela-se ao homem por inteiro, tanto a sua inteligência quanto a sua alma. Então, essas aqui, Solange, são as questões delicadas que eu estava tentando apontar. Tá? Então, eu vou falar um pouco de história, né? Vamos dizer assim, dos junguianos aqui no Rio Grande do Sul. No final dos anos 80, chegou aqui em Porto Alegre uma neurologista que havia ido estudar em Zurique. Né? O nome dela é Miriam Freitas. Sim, foi a primeira pessoa que foi aqui do Rio Grande do Sul. Então, ela estudava diretamente com a Marie-Louise von Franz. Tá? E acontecia uma coisa muito interessante, muito curiosa, tá? Então, vou falar como uma questão extremamente delicada. Né? A von Franz foi a pessoa que fundou o Instituto Zurich, que se dedicava a ser uma escola que iria ensinar, né, de uma certa maneira, as pessoas que quisessem ser psicoterapeutas junguianos. Né? Então, quando a Miriam Freitas chegou, né, de Zurich, né, ela dizia que a von Franz falava que o instituto não era mais junguiano. Né? Por quê? E a resposta está nesse texto. É uma delicadeza que existe nesse texto. Porque absolutamente, e essa é a função da escola, e a escola tem que fazer isso. A escola tem que ensinar os termos, ela tem que ensinar a dinâmica, ela tem que passar os textos e ela tem que cobrar dos seus estudantes que eles tenham lido. E os estudantes, eles vão provar, né, vamos dizer assim, através das suas provas, né, vamos dizer assim, que eles leram os textos. Isso não é necessariamente a garantia de uma compreensão ou a possibilidade de tornar isso dinâmico, mas absolutamente ninguém, na medida em que vem de uma formação, pode negar o título. Problemático, né? Aham. Ou seja, eu delicadamente estou falando, né, vamos dizer assim, que haverão muitas pessoas diplomadas,
diplomadas, como junguianas, de prática freudiana, usando termos junguianos, com interpretação redutiva, reducionista. Então, tá aí, eu levei boas décadas para entender o que a Miriam estava falando. Eu levei décadas para entender o que ela estava falando. Que não existe como se ter um controle nos estudantes acerca dessa compreensão, ou mesmo da sua prática, né? Então, no momento em que a pessoa tentar exercitar esse controle, a pessoa entra com um processo jurídico. Terminou. Terminou o controle. Não há como. Georgia, te ouvindo do início dessa aula, eu li um pouco a introdução, eu li umas 2 vezes aquela tela que estava parada, né, no início. A questão junguiana, ela é completamente viva, né, de tudo que você disse. E desde do último encontro do mito até hoje, eu tô com essa frase que você falou, que a gente não pode dizer o para o símbolo, você mata e encarcera, que é o que está na introdução também. E aí, eu não tenho, né, prática, eu não sou da área, mas pegando isso, né, e levando bastante a sério, assim, e fixando a minha mente nisso que foi lido, que a gente tá conversando hoje, é comum encontrar quem faz isso, né, e entra nesse problema que tu acabou de falar. Eu ouvi poucos junguianos ou palestras, né, eu gosto muito, então quando eu vejo algo, eu sempre tento parar e ouvir, mas já é flagrante a gente vê uns comportamentos de reducionismo, né, de fechar Associação, conceitos, associação direta. direta, Eu tô bem longe da compreensão, mas eu acho que é aquilo que tu falou, eu acho que já tá dando para falar, isso não é. Não dá para saber o que é, mas eu já tô tentando afastar algumas coisas do que não é. Já é uma guia, né? Sim, Eu acho que isso aí não é. exatamente. Então, essa introdução, né, eu estava explicando para a Solange, eu acho isso interessante, ela justamente se torna enfadonha porque ele precisa repetir o que não é. As pessoas precisam compreender que ele está fazendo um dicionário de símbolo não para dizer o que as coisas são, mas o que elas poderiam ser. E eu lembrei de um parágrafo, nenhum parágrafo completo, uma linha do Homem e seus Símbolos, onde ele fala que é infinito, assim como a natureza, a nossa psique também. Não busque uma definição, um fechamento para isso, é vivo, né? Assim como a natureza e os mistérios, ou mesmo a ciência, você não vai chegar ao fundo e falar, opa, agora já estabeleci tudo, sei, né? Estou tranquilo aqui. É vivo, é dinâmico, é diverso, né? Então, o que ele... também, acho que vem um certo alerta, não pode ser qualquer coisa, né? Acho que tem que ter esse cuidado também, né? Mas também não se precipitar em dizer que eu sei. Sim, ele se preocupou, de uma certa maneira, em fazer algumas definições, no sentido de que as pessoas obtivessem uma determinada linguagem comum, né? E no sentido de um determinado funcionamento, né? Vamos dizer assim, agora, conseguir entender, entre aspas,
o esquema que ele propõe e tentar visualizar, né? Eu acho interessante, eu me lembro de uma aluna da mitologia grega que queria que as pessoas encaixassem no esquema. A agonia. Aham. Não, peraí, né? Vamos dizer assim, isso aqui que está aqui é o ideal. O esquema que está aqui é um esquema ideal. Agora, a forma como ele se move e ele se comporta, né? Essa é a arte, A né? dinâmica, né? Exato. E eu diria até mesmo, Simone, isso não é de responsabilidade exclusiva do terapeuta, Uhum. né? Em primeiro lugar, a pessoa mais interessada deve ser o paciente, Sim. no seu próprio Me lembro funcionamento. da agonia de pensar na Ana para tentar entender um pouco mais. E tentar conversar com os elementos E internos, né? conversar. É. Sim. Então, vou repetir, né? O papel da escola, né? E eu acho um papel muito importante a possibilidade de as pessoas estarem em contato com os profissionais, entenderem essa experiência, né? Uma determinada ideia que eles têm para passar a respeito desses conceitos, né? Mas eu sempre digo que as pessoas desenvolverão a sua própria interpretação do que o próprio Jung quis dizer, Sim. porque ele não pode necessariamente colocar a questão como uma fórmula, como aparece aqui nessa introdução. Sim. Porque caso ele coloque a questão como uma fórmula, as pessoas repetem a fórmula de forma racional e termina. Morre. Exato. Morre todo o processo. E continua sendo algo ótimo e maravilhoso para que eu aplique nos outros, mas eu não preciso me comprometer com isso. Bem pessoal também. Exato. Então, eu vou dizer alguma coisa que eu considero muito importante. Eu diria que aproximadamente 85% dos pacientes, eles vão fazer um processo, entre aspas, freudiano, de busca de causas, de projeção do seu próprio inconsciente no exterior, e muito poucos, de fato, irão entrar em processo interno, de realmente, vamos dizer assim, disporem a dialogar, né, vamos dizer assim, com os elementos do seu próprio inconsciente. Muito poucas pessoas vão se dispor a isso. Agora, quando isso passar a acontecer, né, eu sempre digo, o papel do psicoterapeuta, né, vamos dizer assim, é o papel de um supervisor de estágio. Por aqui, por ali, por lá, né? Porque a pesquisa, né? O processo, em primeiro lugar, ele sai de controle. Porque o que a pessoa vai encontrar, com o que ela vai se deparar, quais são os papéis que ela vai fazer, né? Os significados do que ela vai encontrar, né? Vamos dizer assim, é alguma coisa muito pessoal. Então, sob esse aspecto, o terapeuta, por um lado, assiste, né, alguma coisa que é exclusivamente do outro e orienta o estudo. O estudo que essa pessoa tem a seu próprio respeito. Sempre vai ser único.
Aham, sim. E é apenas dessa forma, eu diria, né, que se torna profundo e completo. Né? Tu não pode impedir ou dizer para as pessoas que tu não vai aceitá-las caso o processo delas seja de projeção constante. Sim. Né? Tu vai ouvir, tu vai aceitar por uma questão de humanidade. Agora eu vou repetir, né? As pessoas sempre vão perguntar e a fórmula é muito simples. Como se entra em processo? Né? Eu sempre vou responder a mesma coisa. Tem um caderno, anote os seus sonhos, anote a sua imaginação, anote o que é que te faz sentir, né, uma emoção mais intensa, o que tu pensa nessa hora e a forma como tu reage. E tenta associar essas três partes. Pergunta: quem faz isso? E o medo? Quem E o medo? faz isso? Né? E eu devo dizer, a começar pelo próprio terapeuta, ele tem que É. fazer. Se ele não fizer, ele não tem como exigir dos outros. Eu vou seguir aqui, tá? Só para constar. Uhum. A partir da página 27, vamos ver aqui. Aqui estamos na 24. A partir da página 27, ele começa a falar das funções do símbolo, tá? Então, eu vou colocar apenas, eu vou nominar, já que nós estamos mais ou menos no finalzinho. Eu acho que nós falamos mais sobre ética, eu vou repetir, sobre o que símbolo não é, sobre o estudo que necessita ser feito, tá? Então, vamos lá. Função exploratória. Tem uma análise aqui, deixa eu ver. Me passei. Em certo sentido. Ok, passei. Estamos. Então, vou citar, tá? Vamos ver. Função exploratória, função de substituto, função mediadora, função unificadora, função pedagógica ou terapêutica, função socializante. Aqui. O pior é o erro de método. É fazer da identificação com o outro imprecavidamente um princípio pedagógico e fazer da estrutura heterogeneizante o fundamento de uma educação. Isso aqui me parece muito, essas questões que aparecem muito frequentemente
Eu sou a deusa Afrodite e a minha filha é a deusa Atena, que é a questão da identificação com o símbolo. Né? E o próprio mito diz que não é para fazer. Socializante, vamos ver. Função de ressonância, tá? Função transcendente. E, por último, transformador de energia psíquica. E é muito interessante porque aqui vem um parágrafo do Adler. A energia inconsciente é inassimilável sob a forma de sintomas neuróticos e é transformada em energia que poderá ser integrada no comportamento consciente graças ao símbolo. Quer esse provenha de um sonho ou qualquer outra manifestação do inconsciente, que pode ser projeção também, tá? O ego é quem deve assimilar a energia inconsciente liberada por um sonho ou por um símbolo. E somente se o ego estiver maduro para esse processo de integração é que este poderá realizar-se. O que isso significa? A possibilidade de estar comprometido com o conteúdo, ou seja, o que esse conteúdo que eu estou enxergando tem a ver comigo? Ou o que eu preciso aprender com isso? E não simplesmente é do outro. A projeção, né? E só quando eu conseguir não apenas entender isso de forma intelectual, e essa é a questão, não é só racional. Ah, tá, é tal coisa. Enfim, morreu o símbolo, de novo. Não, eu preciso compreender isso também emocionalmente. Daí o porquê, né? Vamos dizer assim, eu estava falando da questão de que muitas pessoas, muitas vezes, têm deficiências emocionais e, às vezes, a gente também se depara com determinado tipo de deficiência simbólica. Ok? E, por fim, ele vai fazer um levantamento, né? Vamos dizer assim, do que vários autores quiseram fazer em termos de classificação, tá? Até mesmo para justificar, eu vou repetir o que é que ele está fazendo nesse livro. Agora, essa parte eu achei interessante, a última, né? Mesmo quando se furta a todas as tentativas de classificação, o domínio do imaginário não é o da anarquia e da desordem. Tá? Então, eu vou repetir uma frase que eu usava há muitos anos atrás nas minhas aulas de mitologia. Gente, pode associar um mito a uma torta de banana, não tem problema. Né? Ah, isso aí significa torta de banana, não tem problema, pode ser. Mas tu me mostra o caminho que tu usou para chegar até a torta de banana. Tem que haver um determinado caminho lógico, ao menos necessariamente para a pessoa que produziu o símbolo. Ou seja, eu vou repetir, muito embora esse próprio dicionário de símbolos, né, muitas vezes nós vamos ver, por exemplo, serpente. Serpente é um determinado símbolo nesse livro que vai ter, eu acho que umas 5 ou 6 páginas. Se o terapeuta parasse a terapia para ler tudo que serpente significa, né, para o sonhador, ele ia passar a 1 hora, 60 minutos falando.
E no final das contas, eu diria assim, vale o que a pessoa acha que tem a ver consigo. Né? E desse amontoado de significados. Pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso, pode... uma centena de significados. No final das contas, o que é para ti, fulano? Ou o que tu acha que tem a ver contigo e com esse momento que tu estás passando? E não com o que eu acho. Ok. Então, vou repetir, pessoal, tá? Porque a gente até já está chegando no final do nosso horário. Esse texto aqui eu vou recomendar que se leia, né? Vamos dizer assim, pelo menos uma vez a cada 2 anos, tá? Por quê? Porque o primeiro momento que se lê, né? Vamos dizer assim, é uma cachoeira, é uma verdadeira cachoeira, né? Como a Solange colocou, é extasiante. Tu não sabe o que vai fazer com tanto conteúdo e ao mesmo tempo tu não consegue uma definição. Tá? Então, se tem que ter uma determinada paciência e esperar que esses conteúdos, de uma certa maneira, eles consigam ter uma determinada representação na nossa vida. Que a gente consiga ver esse conteúdo em ação através da nossa própria psique. Que a gente consiga localizar, né, determinados momentos, né, na nossa vivência pessoal ou nos nossos sonhos, né, que nos tomem de emoção, para conseguir entender o que significa que ele está colocando aqui. Que faça com que a gente pense durante dias sobre aquilo. Ok? Eu espero que tenha sido um encontro muito bom para vocês. Para mim também foi. Muito bom, Jorge. Mitz, está tranquilo para ti? Eu tenho acompanhado, né, gente? Porque eu estou acabando de fazer uma formação e eu tenho me encantado pela abordagem. Aham. É Aí eu bastante, é bastante nunca, encantadora. aí eu tô, e o meu processo terapêutico é a partir dela, né? Então tem Aham. hora que eu fico assim. Aí quando você comenta que o símbolo, na verdade, o que ele não é, já mexe muito com muita coisa. Até essas informações também, elas, né, de alguma Precisam. forma, Uhum. entrarem e trazerem novas leituras, assim, né, novos significados. Eu acho assim muito grandioso. E esse outro detalhe que você comentou também sobre a questão em alguns profissionais serem meio que freudianos. Isso me angustia pra caramba. Eu amo o inconsciente, mas acho que o que me rompeu com o Freud foi justamente isso aí que você comentou. Ser associação direta. É, Associação direta. a alma não dá conta disso aí, não. Sim, de ser muito reducionista, né? Uhum. É limitar demais. É uma grandeza, né? A abordagem.
como ela vem trazendo, mas chega um ponto que ela se torna uma angústia. Sim, é importante a gente saber, né, vamos dizer assim, que todos nós vamos tomar uma piscina de água. Todos nós vamos tomar uma piscina de água durante a vida. Sim. Não é para cair na piscina de boca aberta. Tá bom. Isso é ótimo. Então, tenham paciência consigo mesmas, tá? Esse processo não é fácil para ninguém, não é imediato, tá? Não basta pegar simplesmente os conceitos e sair, né, aplicando. Precisa de tempo, precisa de paciência. Então, assim, se as pessoas já estiverem necessariamente ouvindo os seus pacientes, com paciência já está ótimo. Está maravilhoso. Ok? Gente, convido todos vocês novamente para virem para o nosso curso de pós-graduação, não conhecerem só a mim, mas conhecerem também as professoras Denise, Cristina e o professor Paulo, tá? Estão todos convidados. Certo, Sim. pessoal? Certo, Estou à muito disposição, tá? Estou à disposição lá no grupo, que quando quiserem me chamar, fiquem à vontade. Tá bom? Tá bom, muito obrigada. Beijo. Beijos.